Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma lição CPAD, uma pré-aula da lição de número 11, que vai ter aí por tema a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Eis aí uma pergunta. O texto áureo, ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36,15. O sofrimento, verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O texto de referência se encontra aí em 4 capítulos, que são o capítulo 32, o 33, o 34 e o 36. O 32 de 1 ao 4, 33 de 1 ao 4, 36 de 1 ao 6 e 34 de 1 ao 6, perdão, e 36 de 1 ao 5. Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, ok? É importante que você, no primeiro momento da sua aula, você tenha aquele primeiro contato, sabe que o primeiro contato com o aluno ele é fundamental para o bom andamento da aula. Então você pode já criar aquele primeiro contato fazendo essa pergunta: o sofrimento é uma correção divina? Deixa os alunos participarem, deixa os alunos opinarem, deixa os alunos colocarem aí a sua visão, a sua ideia. Porque assim como tem a teologia de Eliú, tem também cada um com a sua teologia. Então é importante que você crie esse ambiente gostoso, agradável, onde as pessoas se sintam à vontade em estar ali com você, com a sua turma, com o grupo, e tendo a liberdade de participar e dar também a sua opinião, porque todo mundo pensa, e se tu pensa, automaticamente tu tem uma opinião para apresentar. Então é importante que você faça esse momento aí, crie esse ambiente gostoso, satisfatório, para poder iniciar a sua aula nesse primeiro ponto de contato aí. Isso é importante, muito importante. A introdução vai trazer o Eliú com uma teologia diferente. Eliú ele já acha que a causa do sofrimento ela tem um contexto pedagógico. Ela traz uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Eliú é o mais novo dentre os 3 primeiros amigos que se apresentaram. Todavia, Eliú, apesar de ser mais novo, ele acha que a teologia dos que o antecederam estava errado e que ele veio ali com a teologia absolutamente verdadeira. Olha a ideia de Eliú. Então, Eliú ele achava que ele tinha ali a descoberta para apresentar a Jó o motivo dele estar daquele jeito. Então, Jó para ouvir esse jovem, e esse jovem vai dar aí a sua teologia. Ninguém sabe por certo da onde Eliú surgiu. Ele cai de paraquedas ali, porque ele não entra lá, não se fala dele no início. Ele simplesmente aparece, ele já aparece com uma teologia formada para apresentar ao seu amigo. Então é desse contexto que nós vamos aqui fazer essa pré-aula, para te dar aí um auxílio, um subsídio para somar com o seu conteúdo no dia da sua aula, ok? Então nós temos o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Então, Deus é soberano. Para Eliú, ele estava acreditando que esse sofrimento iria trazer Deus, iria trazer o conhecimento de Deus para Jó. Num todo, Eliú não está errado. Ele não está errado. Nós vamos ver no decorrer aqui do discurso que ele tem um conceito até bastante coerente, mas não é absoluta a ideologia que ele traz aqui para apresentar a Jó, porque ele também acaba acusando Jó de ele estar passando aquilo ali para poder ser aperfeiçoado. E não era esse o motivo de que Deus colocou Jó naquela situação. Então, 1:2 diz: o orgulho do homem priva-o
de ouvir a Deus. O que Jó Eliú acreditava? Que Jó estava passando naquela situação ali para poder quebrar o seu ego, para poder quebrar o seu orgulho. E quebrando esse orgulho, o próprio Deus iria falar com Jó, o próprio Deus iria se revelar a Jó. Essa era a ideologia de Eliú. Então, o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Então, quanto mais você tem o seu ego inflado, você automaticamente acredita que não precisa de Deus. Eliú tinha essa visão, que na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduzirá à morte. Essa era a visão desse jovem Eliú. O orgulho do homem priva o homem de ouvir a Deus. Então Deus vai massacrar esse homem, ele vai poder, depois de ele dar essa amassada, ele vai se revelar a pessoa de Jó. O ministério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Há momentos que sim, nem sempre. Como diz Charles Swindoll, o sofrimento é um megafone que Deus usa para acordar um crente surdo. Só que no caso de Jó não era isso. Jó, o próprio Deus deu testemunho, como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então não era esse o problema de Jó. O problema de Jó, no quesito aprovação, não era nenhum. Foi simplesmente o ato de o Satanás ter ido e Deus ter perguntado se ele tinha visto Jó, e ele automaticamente disse que Jó era do jeito que era, porque ele era um crente arregalado, tinha tudo. E aí Deus permite que ele toque nele, então ele não está tratando de Jó como a visão de Eliú traz. Então a visão de Eliú nesse contexto, ela é relativa, ela não é uma visão absoluta. No caso de Jó aqui, Jó ele está passando por isso aqui, por uma questão de soberania divina. Deus permitiu aquilo ali, mas Jó era uma pessoa modelo, era um homem exemplar na sua conduta, porque o próprio Deus, não foi eu que dei testemunho dele, não foi outro ser humano que deu testemunho dele, o próprio Deus deu as características do perfil desse homem crente Jó, no qual nós precisamos aprender demais com esse ser humano. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrado. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz um coro com seus amigos na acusação contra Jó. Ele entra em pormenores e ele tenta acusar Jó, que Jó está passando por aquilo ali justamente por um fato de ter quebrado um princípio de justiça. Então, Eliú traz também um conceito teológico parecido com os seus outros amigos, os que o antecederam, e ele diferencia isso porque ele acredita que esse sofrimento ele seria pedagógico, seria didático, ele traria um ensinamento e um conhecimento de Deus para Jó, e Deus precisava fazer isso com Jó. Esse era o contexto da teologia aí desse garoto, desse menino, desse jovem Eliú. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Ou seja, você está assim porque você merece. Tu fez alguma coisa e Deus te colocou nessa situação. Logo, a justiça de Deus te pune porque ele trabalha desse jeito. Esse era o coloquial desse jovem Eliú. 2. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Aqui ele fala com propriedade. Deus é soberano e ele não recebe ordens de ninguém, nem precisa prestar contas a ninguém. 2.
3. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Está falando aqui do caráter justo de Deus, ele está dando 3 pontos aí. E o ponto 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Ou seja, você está passando por isso aí porque Deus não... Independente se você é rico ou pobre, feio ou bonito, você errou, a justiça de Deus vem e te pune. É isso que ele está trazendo na tônica dele. 5. Deus é onisciente, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Ele continua acusando Jó. Ele é justo para punir os maus. Essa é a fala de Eliú. E Eliú, ele traz essa teologia aí de modo a, nas entrelinhas, uma nova visão, mas trazendo aí a espada na alma de Jó, trazendo aí a espada da acusação, da calúnia, do falar irrefletidamente também. Eliú, ele traz aí na sua bagagem um pouco da teologia de que Jó está passando por aquilo ali, por ter pecado contra Deus, e Deus está o punindo justamente pelos seus atos pecaminosos. O 2:3 diz: a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que quer ou o que não quer? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre, segundo o autor aí, 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Ele acusa Jó de que Jó está falando de Deus como um Deus injusto e mostra para Jó que Jó está sendo punido e Deus sabe o que está fazendo, porque ele está punindo Jó, porque Jó cometeu erros que atraiu esse juízo e essa punição de Deus. Eliú, mais uma vez, sem saber daquela conversa do céu, daquela conversa que teve entre Deus e Satanás, ele entra em causa alheia, sem conhecimento de causa, e comete precipitadamente os mesmos erros dos seus antecessores. Falar sem conhecimento é um problema agudo, porque você acaba cometendo um erro e ainda ferindo determinadas pessoas, e principalmente quando se trata de um amigo. Então vamos aqui para o 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Aí eu vou ler um texto aqui para vocês, que se encontra no livro dos Salmos. O salmista, no Salmo 119, no versículo 67, ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aqui o salmista, ele usa a aflição como uma pedagogia, como um ensino, como um método instrutivo que fez com que ele guardasse a sua palavra. Ele diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Por isso que eu disse que Eliú, ele tinha parcialmente verdade na sua teologia. Quando ele fala do sofrimento pedagógico, sim, não para Jó, porque Jó não havia errado, Jó não estava sendo punido por ter pecado contra Deus. Ele estava sendo punido por um simples ato soberano de Deus que colocou Jó naquela situação, conhecendo Jó e sabendo que Jó
se manteria fiel àquilo que ele acreditava e fiel ao seu Deus. Para nós seguirmos aqui, vamos ler outro texto. Agora nós lemos o do Antigo, vamos ler um do Novo, para dar aí uma corroboração de assuntos e de ideias. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, Tiago fala que nós deveríamos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por provações, porque a provação, ela vai produzir a perseverança. Tiago também está colocando aqui a provação como algo didático, instrutivo, pedagógico. Então, ele também diz que a provação, ela é benéfica, dentro do seu âmbito de que nós precisamos passar por isso, ela vai nos amadurecer, por questão de crescimento, de experiência de vida. Elas nos trazem momentos amargos, mas que nos fazem crescer na maturidade, nos faz crescer na comunhão com Deus, nos faz crescer no aprimoramento da nossa vida cristã. Então, o caráter pedagógico do sofrimento. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. O sofrimento, ele faz você refletir. O sofrimento, ele faz você analisar, faz você olhar para dentro, você fazer uma introspecção. Veja o que Lutero disse: eu nunca soube o significado da palavra de Deus até que entrei em aflição. Palavra de Martinho Lutero. Aparentemente, a alegria não é uma professora tão boa quanto a dor. Aparentemente, a alegria não é uma professora tão boa quanto a dor. A dor te ensina mais. Se você for num velório, ali há uma reflexão. Se você for numa festa, ali não há reflexão. Ali você está envolvido por um ambiente de alegria. Mas no velório você para pensar que o próximo pode ser você. O próximo pode ser um de nós. Isso traz momentos de reflexão. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, no versículo 26, ele afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Não tem como a gente compreender Deus. Paulo diz que em parte nós conhecemos. Essa parte que nós conhecemos é a parte que Deus se permitiu conhecer à luz da sua palavra. Então, quanto mais nós lermos a sua palavra, mais nós vamos adquirir conhecimento de Deus. Quanto mais nós agregarmos a nossa fé e nós passarmos por momentos adversos, mais nós vamos crescer em sabedoria, em maturidade, em conhecimento de Deus. Vamos crescer com experiências amargas, porque elas faz com que a gente alce voo mais alto. Charles Swindoll, ele diz que se Deus amaciar todos os golpes, jamais aprenderíamos a crescer. Se Deus amaciasse todos os golpes, jamais aprenderíamos a crescer. Então Deus não amaceia todos os golpes. Tem golpes que Deus amaceia, tem golpes que Deus deixa bater 100% de pancada. E aí produz em nós crescimento. Por isso que é importante esses momentos também de adversidade. Vamos aqui à nossa conclusão da nossa lição.
E mesmo na tormenta você não deixa de adorar a Deus, mesmo na tormenta você não deixa de buscar a Deus. Porque Jó foi um exemplo que mesmo numa vida atormentada, ele não abriu mão de buscar a presença do Senhor. Vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiro, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Olha aí. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Olha a acusação. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado, que não era. Nós já comentamos no início, não era. Ele não ouviu a conversa, então ele entrou pela janela na situação. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Em determinadas situações, sim. Jó, apesar dessa situação toda, ele cresce também, porque o sofrimento ele vai ter essa finalidade de nos amadurecer e de nos fazer crescer. Amém? Eu quero lhe pedir a você aí que você dê um link aí no canal, curta, compartilhe, deixa aí o seu depoimento, comente, divulgue o canal, se inscreva, aperte aí o sininho para que você possa receber as novas notificações, ok? Boa aula para você no domingo, ore pela sua turma, busque a Deus, jejua, se consagre, vai cheio de Deus, para o domingo Deus te usar poderosamente. Ensinar a Bíblia também é relativo à sua vida espiritual, um bom ensino passa pela sua vida de comunhão com Deus, ok? Um abraço, felicidade para você, fique com Deus, até o próximo vídeo, um beijo no seu coração. Glória a Jesus!